Se você acha que estudar é sempre um sofrimento, é porque você só viu a ponta do fio e não conseguiu desenvolver de fato como deveria. É ativar o cérebro para você continuar estudando e não ficar tão penoso quanto se fala por aí. Fica nesse vídeo até o final porque eu vou te mostrar como o cérebro transforma estudo em hábito quando você muda uma coisa, o valor a respeito daquilo que você está fazendo. Sou professor e mentor Leone Maltz, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF e Perito Criminal do Estado de Pernambuco, amante da neurobiologia, neurociência da memória e do aprendizado, e estou aqui para literalmente quebrar as crenças que você tem e, de fato, fortalecer o caminho rumo à sua aprovação. Olha só, eu já vi concurseiros virar outro ser humano, por exemplo, quando parou de estudar só pela prova em si e começou a estudar por uma questão de identidade. Na mentoria CDA, por exemplo, é isso que eu trabalho, é com isso que de fato você vai caminhar. Além do tal senta e estuda, a gente tem de trabalhar outros pontos que é o que está fazendo com que você se sinta cansado, não sabe o que fazer, não sabe como estudar de fato e pensa sempre que o problema é você. Você naturalmente já chega cansado, já acorda cansado e nem sabe mais o que é que vai fazer para de fato começar a estudar e estudar de verdade. Então, vamos lá, vou decorar para passar, né? Vem um dia ruim, você não rende, a prova demora, o edital não sai. Então o cérebro ele começa a pensar para que isso e você começa a soltar o estudo sem perceber. As pessoas normalmente tendem a sentir o desconforto e no primeiro desconforto já tende a sair. Então é entender que a ponta do fio é a técnica, obviamente, os métodos, né? Mas a motivação em si, aquele objetivo concreto que faz com que você mantenha todo o processo, é o literalmente toda a fiação, toda a estrutura, fundação para que de fato você mantenha o seu estudo. A técnica de estudo, sem dúvidas, é importante. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que você gaste menos energia e aprenda mais, por mais tempo. Mas o que te sustenta na rotina de verdade, que é a estrutura, a fundação, é a motivação. E quando eu falo de motivação aqui, não é aquela parada, ah, leões andam com leões, vamos vencer, águias voam com águias, não. Isso, sem dúvidas, é um contexto e frases inspiracionais que fazem com que as pessoas se conectem ou até mesmo perceba uma força que talvez ela não tenha. E aí isso pode acabar em frustração. A motivação não é a ideia de, ah, não, vamos vencer. Não, é um valor em si mesmo. Agora, quando se fala em motivação aqui, que é o pulo do gato, é a ideia do comportamento para um resultado. É você fazer pensando de fato. Por exemplo, eu vou ser uma pessoa melhor. Ih, tá muito vago, tá conversando merda, beleza. Você vai dar algo melhor para sua família, seu filho não vai passar a mesma coisa que você passou e você coloca a ideia de uma única coisa até chegar lá. Então vamos pensar aqui, por exemplo, numa atividade física, né? Tem gente que se vicia porque aprendeu a enxergar uma recompensa. Fica melhor, fica mais disposta, tem energia, o humor melhora fundamentalmente. Então, com o estudo é a mesma coisa. Você precisa aprender de uma vez por todas a perceber essa recompensa antes da aprovação. Por exemplo, porra, você vive fazendo a mesma coisa e não evolui. Então para e ouve que aqui é neurociência de fato, tá? Não é balela, não é modinha, não. É a técnica aplicada à prática. Então, quando se fala no estudo para se ver aí a ideia da recompensa, por exemplo, você estava estudando, não sabia nada sobre aquela disciplina, agora você já sabe alguma coisa. Então, entender e visualizar isso é importante. Não fica só olhando seco para o resultado final, que é a aprovação. É óbvio que a gente não é idiota e a gente busca a aprovação. Só que se o cérebro não visualizar uma recompensa no meio desse caminho,
a tendência é que ele desista. Inclusive, né, já há experimentos, claro, diversos, mas o mais clássico é falar daquele peixinho, né, que está no aquário, ele vai nadando e o seu cenário também vai entrando em movimento com ele, é como se ele tivesse parado, né? E aí ele para de nadar, digamos assim, para você entender. Significa dizer o seguinte: você está estudando e só enxerga a aprovação como resultado, aí vai dar merda, não há dúvidas. Então eu, por exemplo, quando eu estudava, é claro que eu pensava na aprovação, mas periodicamente eu olhava todos os meus resultados, o quão eu tinha registrado também de estudo, o meu desempenho. Então, tudo isso é uma recompensa que você pode avaliar para te ajudar e cada vez mais te deixar aí viciado em relação ao estudo. Agora, você tem de automatizar ou semi-automatizar esse comportamento do estudo, que é o que vai te ajudar a gastar menos energia em tese quando você estiver na atividade. Agora, como é que você faz isso? Você tem de ter organização, você tem de ter planejamento, porque só em ter isso já reduz fundamentalmente o mecanismo da procrastinação, aquela trava. Então, se você não tem ao menos uma organização, uma tarefa bem definida, não venha dizer para mim que você quer ser aprovado. Não, você quer só ter a sensação da ideia de um valor remuneratório, de recompensa financeira. Mas não é só isso. É só você olhar a quantidade de gente que tem condições, que é PF, é PRF, é auditor fiscal do trabalho, mas cai no mar de tristeza que nem percebe. Então é sobre isso que eu quero falar com você. É o benefício além do concurso público. É você abrir aqui, sem dúvidas, obviamente, e aprender a aprender e gostar também, obviamente, de se desenvolver. Todas as pessoas bem desenvolvidas cognitivamente se sobressaem em todas as atividades basicamente da vida. É por isso que você tem tanta inspiração por determinadas pessoas, porque elas são focadas, obstinadas e, entre aspas, motivadas em buscar conhecimento. E isso é fundamental. Você acaba aproveitando aí determinados pontos que você pode dar uma baqueada e utilizar todo esse conhecimento para sair dessa. É o benefício além do concurso público. Se você condiciona tudo ao passar, quando você não passa, você interpreta como um fracasso total, que você não vale nada e que aquilo não é para você. Estudei a minha vida toda em escola pública, minha mãe é ex-beneficiária do Bolsa Família, minha avó pegava fruta e verdura que caía do caminhão ali na Ceasa, Recife, Pernambuco, era do interior, roça. Meu irmão, já sofreu pra caramba, minha mãe trabalhou muito, tenho muitas cenas na minha cabeça. A minha perspectiva em termos lógicos humano, meu irmão, era zero, mas trabalhando todos os dias, pouco a pouco, olhando para aquelas pessoas, para o meu pai, para a família que eu queria ter, eu só pensava uma única coisa. Não era somente passar para o prestígio, é que você não sabe ou você fica se enrolando, mas às vezes é só a sensação de botar uma parada e dizer assim, meu irmão, sou pica, não. Isso não te sustenta. É por isso que você fica na mesma merda. Existe um motivo para além disso. E foi isso que fez com que meu cérebro ficasse tão afiado em querer estudar, em buscar mais e mais e não parar. Tanto que eu estou aqui. Você pensa melhor, você argumenta melhor, ler melhor e decide muito melhor. Isso é um ganho real. Então, olhe para tudo aquilo que você vai ser beneficiado, o que você vai se tornar dentro daquelas pessoas com quem você convive. Porra, olha um pouquinho para o lado aqui, de verdade, não é demérito algum. Olha para lá, veja as pessoas com quem você convive, a situação em que elas estão, tá certo? E pense em você, sobre você. A ambiência aqui, o ambiente de maneira geral, você também pode puxar para baixo outras pessoas. Você não é vítima, não. Já tô falando uma parada para você. Agora, entra um fator brutal. As suas relações
vão te levar de fato aonde você quer chegar para melhorar a sua vida, então isso também não te ajuda a ficar viciado em estudar. O ambiente é um fator fundamental e preponderante para que você continue perpetuando aquele tipo de comportamento, que é o estudo para concurso. Se você vive cercado de gente que valoriza o estudo, respira o estudo e fala sobre estudo, você vai absorver o que é o estudo. Seu cérebro começa a economizar energia porque o contexto vai te empurrando cada vez mais para frente. E é isso que você tem de entender. Você tem de buscar para além do senta e estuda, que todo comercial quer rodar para você e você fica se frustrando. Então hoje, escolha um tópico que você consiga achar interessante e estude do jeito certo. Eu trago aqui as técnicas baseadas em evidência científica que inicialmente geram um desconforto para você porque você está acostumado com o estudo passivo. Mas veja os alunos sem propagandinha da mentoria CDA sendo aprovados em um espaço de tempo curto, considerando a média comum, a média normal, inclusive de alunos que não passaram em nada, entraram na mentoria e foram aprovados. Por quê? A ideia do estudo ativo e baseado em evidência gera um custo cognitivo muito maior. Esse desconforto para o fraquinho, para aquele que está estressado com o mundo tecnológico, meu irmão, a tendência é que ele desista. Mas quem vence essa barreira inicial, 1 mês, 2 meses, já percebe a mudança, a regularidade, o padrão em termos de hábitos que vai te levar para a aprovação. E este ano de 2026 teremos concursos voltados para a carreira policial. Polícias civis, como por exemplo Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Civil de Alagoas, polícias penais também, Polícia Militar de Alagoas, Polícia Militar de Pernambuco, Nordeste. Então veja as oportunidades que sim ainda dá tempo, mas coloque intensidade e torne o estudo interessante para você. Estude com métodos ativos e baseado em evidência. E para de acreditar em qualquer merda que você vê na internet. Se eu tô falando para você, busca na internet. Eu nunca falei o contrário. Até mesmo o que eu falo, você vai buscar na internet, mas busque em fontes seguras e fundamentadas. E aí sim, coadunando, você vai fazer. Agora, qualquer coisa que se fala, você quer abraçar e quer acreditar porque é mais fácil, caga, vai dar merda, beleza? Então, sempre vou trazer uma informação e vou fundamentar, como tem conteúdos meus aqui, o vídeo a respeito do apodrecimento do cérebro é um vídeo fundamental para você, e aí no final vai dar certo, sem dúvidas, porque a gente vem construindo muito bem dentro do contexto da ciência do aprendizado, e no final, pode anotar, se isso melhora a sua vida, meu irmão, você vai treinar seu cérebro para reconhecer a recompensa. Então, você que está aqui no Córtex do Aprovado, no YouTube, no meu canal, lá ele, quando você se apaixona, entre aspas, pelo processo, a aprovação vira consequência. E aí sim, o estudo começa a ficar, entre aspas, fácil ou menos difícil, menos penoso. Então, se você acha que o estudo não é para você, se você acha que é tudo muito difícil, é porque você ainda não preparou o seu ambiente para uma única coisa temporária e que de fato vai favorecer o comportamento de estudar. Então, já deixa o seu like aqui, né? Já ativa o sininho para receber mais conteúdos curtos, diretos, baseado em neurociência da memória e do aprendizado, psicologia do aprendizado e, claro, técnicas de estudos e organização para você. Tamo junto, aqui é o professor e mentor Leoni Maltz, tô com você e vamos para cima.